Em lado nenhum. Em lado nenhum, nem na tua nem na cor do dinheiro. Calma, calma. Deixa pensar, deixa um bocadinho. Já está pessoas a dizer que está a gostar do vídeo. Vamos. Camilo, estamos no ar. Camilo, neste momento estamos no ar. Então, seja bem-vindo à edição semanal da Cor do Dinheiro. Como já percebeu, nós continuamos a fazer este programa à distância e, portanto, às vezes a tecnologia não funciona como a gente quer. E é por isso que tivemos aqui estes segundos à espera, em compasso de espera, para ter a certeza que já estávamos no ar. Ora bem, qual é o menu para a edição de hoje? São 3 pontos. Nenhuma sociedade fechada tem recursos para sustentar o congelamento da distância social, mas só se sai do congelamento com coordenação harmonizada. Segundo ponto, o que é que se faz com a dívida? Fica no balanço do BCE até que este emita títulos de dívida europeia que coloque no mercado a taxa superior à da remuneração dos depósitos. Ponto 3. E se não houver convergência na Europa? A lógica da necessidade não depende de negociações, exerce os seus efeitos onde e quando não há acordo. Joaquim Guiar, podemos partir para as hostilidades. Começamos por si? Então começamos pela sociedade fechada. Vamos Ora, lá. nós, neste momento, estamos numa situação de sociedade e sociedade congelada, porque não é só a economia que está congelada, a própria sociedade está sujeita a um processo em que se desestrutura. Isto é, perderam-se as rotinas do trabalho diário, mas também se perderam as rotinas dos fluxos de rendimento. O que significa que a sociedade não se pode manter muito tempo nesta situação, porque vai ficar confrontada com lacunas irresolúveis por cada uma das pessoas. Ora, é este isolamento que mostra que as sociedades individualmente consideradas não podem manter este tipo de congelamento da economia e da sociedade. Agora, olhemos para o que foram as epidemias no passado. Mataram muito, mas não provocaram congelamento das sociedades. Nesse sentido, mais uma epidemia não tem que ser uma surpresa. Joaquim, deixa-me só interromper. Quando o Joaquim diz que epidemias passadas, está a pensar nas pestes, essencialmente, não é? São as pestes, são sempre aquilo que chamamos pestes. São sempre efeitos de vírus que são novos e as sociedades não têm defesa, os humanos não têm defesa para esses vírus novos. No passado morriam até que a sociedade ganhasse a imunidade que permitisse derrotar o vírus. Nós
nas nossas sociedades desenvolvidas e com códigos democráticos, não toleramos que haja esse tipo de seleção natural. Isto é, não toleramos a frase que ou foi de Marquês de Pombal ou foi de Marquês da Alorna, depois do terremoto em Lisboa, e a frase é: enterram-se os mortos e tratam-se os vivos. Ora, as democracias não toleram esse tipo de atitude. Isso significa que procuramos responder pela via das indicações científicas e optamos pela distância social. Só que ao optar por isso, criamos um outro tipo de problema completamente diferente, que é a sociedade desestrutura-se, a economia congela e a política deixa de poder atuar porque não tem recursos para descongelar a economia e descongelar a sociedade. É por isso que as sociedades fechadas, tal como os indivíduos, não têm capacidade para responder a este tipo de situação. É preciso que haja um impulso externo que volte a pôr a funcionar as três esferas de qualquer sociedade: a esfera social, a esfera económica e a esfera política. É aí que entra a enorme importância ou dos grandes Estados, caso Estados Unidos e China, ou dos espaços regionais integrados. No nosso caso, nós temos um fator de integração que é a moeda, mas também temos um emissor da moeda. O emissor da moeda é o Banco Central Europeu. Hoje discute-se se deve haver ou não um empréstimo europeu a propósito da coronavírus. Mas há uma outra solução mais simples do que essa, que não obriga a negociações entre Estados, que é o Banco Central Europeu ficar com esta dívida no seu balanço e, mais tarde, colocar esta dívida no público, oferecendo uma taxa de juros superior àquilo que é a taxa de juros que o próprio Banco Central Europeu define para as operações correntes e os depósitos correntes. Ó Joaquim, antes de irmos ao Banco Central Europeu, deixe-me só ouvir o Jorge na primeira formulação, no ponto 1 do menu 2. Jorge. Qual ponto 1? Repete-me Esta lá. questão das sociedades não podem, é que eu tinha lido aqui no início, já agora vou repetir que é para não haver nenhuma falha. Nenhuma sociedade fechada tem recursos para sustentar o congelamento da distância social, mas só se sai do congelamento com coordenação harmonizada. Vou formular a resposta de uma forma um bocadinho diferente da do Joaquim. Quando nós falamos na distância social, não estamos a falar no confinamento, presumo, porque são coisas diferentes. O que está, no fundo, a assustar o mundo e a criar um certo receio sobre o futuro é nós não termos uma perspectiva de quando é que nos deixam sair de casa. E possamos fazer de novo este programa em conjunto. Portanto, este é logo o primeiro problema. É o tempo que nós vamos estar confinados. Significa o quê? Significa que nós vamos receber dinheiro por aquilo que não estamos a produzir. E a pergunta é, de onde é que vem esse dinheiro? E esse dinheiro, céu, do helicóptero. Pronto, esse dinheiro vem de uma coisa chamada emissão de moeda, que no fundo é o Banco Central que vai dando a quem tem que dar, no fundo, a moeda, neste caso aos Estados, e os Estados, através dos seus veículos normais, neste caso da Segurança Social ou do próprio Orçamento de Estado, vai colocando nas famílias, nas empresas ou nos bancos. Portanto, o que nós estamos a fazer é redistribuir uma moeda, mas que na prática não estamos a pagar por ela, só estamos a endividar. Ou seja, é uma emissão monetária que não tem contrapartida no produto da economia. Não tem contrapartida no produto e não tem contrapartida nos impostos, porque nós não estamos a pagar. Ou seja, o Estado, quando
no fundo, transfere recursos de um lado para o outro, quando no fundo pega em dinheiro para pagar ou uma pensão, ou um salário, ou fazer um investimento, tributou o que nós produzimos. Ora, Sim. nós não estamos a fazer nada disso. Portanto, este é logo um primeiro ponto, é saber qual é o momento em que nós vamos ter que parar com este movimento, que é não estamos a produzir e estamos a ter rendimento. E o que é que tu achas que vai ser esse momento? Diz, desculpa? Quando é que tu achas que vai ocorrer esse momento em que nós temos... Neste momento, o grande problema desta crise é que pela primeira vez, ou se não era a primeira vez, mas de forma globalizada, a política ficou totalmente dependente da ciência. A ciência está a conduzir os assuntos políticos e os assuntos económicos. Porquê? Porque os especialistas estão a dizer que o melhor método para nós eliminarmos, de alguma forma, a propagação da doença, ou no fundo do vírus, é o confinamento. E, portanto, obriga a uma paragem da produção. Paragem da produção em que nós estamos a receber rendimento, qualquer pessoa percebe que, por exemplo, um reformado que está a receber uma pensão andou uma vida inteira a trabalhar e descontou para quando chega à altura de receber a pensão, receber. Agora, nós não estando a produzir e estamos a receber, há qualquer coisa de estranho, se quisermos, na economia. E que não é mantível durante muito tempo. Não, e por isso o Joaquim tem razão. É possível que isso se mantenha, mas é possível estar numa escala muito elevada. Porquê? Porque os desequilíbrios que se vão gerar país a país, vamos pôr, por exemplo, Portugal, Espanha, Áustria, o que se quiser, ou Alemanha, se estiverem todos com o mesmo confinamento, vão ter provavelmente as mesmas perdas, ou seja, pagaram rendimentos em que não houve produção. Portanto, Mas o problema é multipolar, não é? é Não é multipolar. um ou dois. E não é só multipolar, o problema é que o ponto de partida destes 4 países que eu referi é completamente diferente. Eu poderei assumir menos perdas que os alemães. E por isso é que o nosso primeiro-ministro, e relativamente bem, ainda que nós possamos falar mais à frente do programa, insurge quando não percebe o problema dele. É que nós partimos numa base muito frágil. E, portanto, temos uma situação muito mais complexa que qualquer país que decide fazer o confinamento. Quando tu dizes, tu e o Joaquim, nós discutimos isto no programa passado, quando tu dizes partimos de uma base mais frágil, é os nossos indicadores fundamentais na área das finanças públicas não são tão sólidos quanto os dos alemães, dos holandeses, dos austríacos, é isso que queres dizer? Não são tão sólidos que ainda temos o empréstimo da Troika a pagar. Portanto, nós já tivemos uma ajuda, não a pagamos e estamos a pedir outra, de outra forma. Portanto, e por isso é que temos esta falta de solidez. Muito bem, deixa-me voltar ao Joaquim. Joaquim, este problema, antes de irmos ao BCE, vamos tentar perceber qual é a nossa situação de fragilidade, como dizia o Jorge. O facto de não termos pago ainda o empréstimo da Troika, o facto de não termos um excedente orçamental maior do que devíamos ter e termos a dívida nos 118% do produto interno bruto é uma limitação grande. Não é só uma limitação grande, é trágico quando o produto para, porque esses valores de endividamento são uma percentagem do produto. Ora, quando o produto para ou desce, e vai descer acentuadamente, a nossa dívida anterior aumenta automaticamente. O que significa que, se quiséssemos ser um país nacionalista isolado, que fosse agora ao mercado pedir dinheiro para novos empréstimos, obviamente teremos que pagar uma taxa de juros de tal modo elevada que comia o empréstimo ainda antes de ele chegar aos nossos bancos. Portanto, não esqueçam que... Posso interromper? O que o Joaquim está a seguir é pedimos um empréstimo para pagar o empréstimo. Exatamente. Não, Rollover. Ora bom, por isso é que nós estamos numa situação geral, independentemente
cada país tem os seus problemas próprios, mas estamos numa situação geral em que o juro tem de ser reprimido. O juro tem de ser zero ou negativo. Ora, isso é porquê? Porque a dívida acumulada no passado não permite continuar a pagar encargos financeiros sobre esta dívida e, ao mesmo tempo, ter que contrair nova dívida. Ó Joaquim, posso lhe fazer uma pergunta? É por causa desta situação em que está Portugal, a Espanha, a Itália, A Itália, a Grécia, é por causa desta situação que o senhor Hoekstra resolveu dizer aquilo no Conselho, ou melhor, na reunião do Ministro das Finanças? repare, no quadro anterior é perfeitamente compreensível que quem não tem dívidas critique os países que têm dívidas. Porque, no fundo, ele pode dizer: eu comportei-me bem, vocês é que não trataram dos vossos equilíbrios. Agora, nós estamos numa situação que é completamente diferente dessa. Não interessa quais são os pecados do passado. O que conta hoje é que ninguém se salva sozinho. Nem os países ricos e que não têm dívida se salvam desta situação se não conseguirem tirar do bloqueamento os países pobres e com dívida. E basicamente porquê? Porque não se controla a infecção, não se controla a contaminação do vírus, se não houver uma resolução simultânea para todas as sociedades, com dívida ou sem dívida. Mas há um efeito, pois. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o banco emissor, que é aquele que pode acumular as dívidas no seu balanço sem problema nenhum, tem que ter uma lógica de resolução. E a lógica de resolução é: passou-se para o futuro aquilo que são os desequilíbrios atuais. Joaquim, deixe-me só interromper aí. Não esqueça do que ia dizer, porque eu queria colocar aqui uma questão ao Jorge. Jorge, quando nós dizemos assim, um Banco Central pode fazer o que quiser e colocar aquilo no seu balanço, o que nós estamos a dizer às pessoas é: temos aqui uma solução muito fácil. O que é que eu gostava que ficasse claro neste programa? Que há um limite para estas emissões monetárias sem correspondência no produto. Porque senão, o cidadão de rua pode perceber isto muito bem se nós recorrermos à história. O Banco Central Alemão, quando foi da Primeira Guerra Mundial, na República de Weimar, fez exatamente uma coisa parecida. E no final da Segunda Guerra Mundial também. Fez emissão de milhões de marcos sem haver produção. O resultado foi hiperinflação. Eu gostava que tu explicasses isto bem às pessoas, porque nós temos que tornar claro às pessoas que há um limite para emissões monetárias sem correspondência no produto. Sim, vamos lá ver. O Zimbábue É um bom exemplo. E a Venezuela? é um bom exemplo. O Zimbábue começou a distribuir o dinheiro que os funcionários públicos pediam e que as empresas queriam, sem correspondência no produto. No final do dia ficou só com a inflação. Portanto, mas o tema europeu neste momento não é a questão da inflação. Claro. O tema é mais sério porque o que acontece é o seguinte: como nós, países do Sul, temos fragilidades do ponto de vista de financiamento no mercado, se não nos resolverem o problema, na prática estão-nos a destruir a nossa capacidade produtiva. Uhum. Porquê? Porque as empresas se veem impedidas de ter pessoas empregadas e de terem capital para os seus investimentos. E não podem estar eternamente paradas. Então, o que é que estão a fazer? Estão implicitamente a destruir a capacidade produtiva, mas, por outro lado, estão a criar um fenómeno que para nós deveria ser motivo de reflexão, porque já nos aconteceu na crise de 2011, que é: estão a embaratecer o país. O país vai ficar mais barato para poder ser comprado por estrangeiros. E por uma razão simples, porque a partir do momento em que nós nos estamos a endividar e não temos produção para fazer face, para pagar essa dívida, quando eu digo produção é produção e depois impostos para pagar a dívida, então a alternativa é dizer: então digam lá o que é que os senhores têm para vender.
que é a Temos que maneira entregar os nossos ativos. que temos que entregar. Aliás, Aliás, para as pessoas perceberem bem, é isso que tem vindo a acontecer nos últimos anos, não é? mas, Nós temos vindo a vender. mas vamos pôr isto de um ponto de vista de uma pessoa que me diz assim, ó Camilo, emprestas dinheiro para eu viver o próximo ano, sem trabalhar, e tu emprestas dinheiro, e depois chegas ao final do ano, fazes uma pergunta, paga-me, eu disse, epá, não tenho dinheiro para te pagar, porque eu continuo sem trabalho e não produzi nada. Então a pergunta que eu te faço, olha, então dá-me o que é que tu tens. Portanto, dás-me o ativo. Portanto, só que isto é feito a nível de uma economia com movimentos muito complexos. Mas em termos, para simplificar às pessoas, o que nós estamos a dizer é que, em termos práticos, estes países do Norte têm que pensar como é que vão resolver o problema do Sul, porque também é parte do problema deles. Porquê? Por uma razão simples, porque destroem capacidade, que é a capacidade da economia do euro, e por outro lado, apesar de embaratecer, no fundo encontram um país muito mais debilitado. E a pergunta é, mas então qual é o interesse que nós temos em estar numa zona que também não pensa de uma forma estruturada relativamente a um problema que não foi criado pelo Sul? Que o senhor holandês nos tenha referido e nos tenha chamado a atenção relativamente ao passado, ainda nós podemos compreender, porque isso também foi objeto de eleições em Portugal e nós rejeitamos, na altura, quem nos tinha posto na situação em que nos pôs, que foi o governo do engenheiro Sócrates. Agora não. Agora, se alguém perguntar alguma coisa, pergunta é para o Covid-19, que eu saiba, está no mundo inteiro e todos estão com o mesmo problema. Portanto, sobre essa matéria, ele não tem, se quiser, não tem nenhuma razão moral, nem histórica, nem aquilo possa tentar criar, que nos leva a pensar que nós somos responsáveis pelo que nos está a acontecer. Nós podemos ser responsáveis pelas medidas que estamos a tomar. Estamos de acordo. Mas não somos responsáveis pela perda que é implícita em qualquer situação. Quando eu vejo os Estados Unidos, que é uma economia liberal, em que faz as injeções de moeda no valor de 20% do PIB para tentar que a economia não pare, portanto, nós temos que perceber que a alternativa é muito, quer dizer, é muito limitada, quer dizer, não temos muito mais alternativas. Portanto, acho que ele foi infeliz, foi infeliz. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é que a infelicidade dele não nos deve levar àquilo que o Joaquim estava a falar no início, que é a nós virmos para cima da mesa com tiques nacionalistas. Porque Mas Jorge, é pior do que isso. Fazemos justiça porque é pior do que isso. É tu estares a negociar uma solução e em vez de teres um espírito construtivo, andares à chapada de um lado para o outro. Isto cria divisões, cria dissensões, e como até somos nós que precisamos mais daquilo do que os outros, temos que ter cuidado com a linguagem. Sim, Camilo, mas deixa-me entrar nesse ponto, porque o cuidado com a linguagem não me preocupa muito. O que me preocupa é que não se esteja a ver que é o próprio problema que não está a dizer qual é a solução. Exatamente. Isto é, o que aconteceu e vai continuar a acontecer nas próximas semanas é que o capital vai ser destruído pela dívida que ele próprio gerou. Porque o capital, isto é, a capacidade instalada, que vem do passado, hoje está congelada. E, portanto, para poder outra vez ter fluidez, precisa de injetar água quente nas canalizações que estão congeladas. Essa água quente é a dívida. Essa dívida vai ser superior ao capital. Mas vai ser assim na Europa, na América, como está a ser na China. A China também tem já várias histórias de créditos incobráveis. Foi o capital que desapareceu. Então passamos a ter que gerir a dívida. Para gerir a dívida, voltamos àquele que imita a moeda na qual as dívidas se traduzem. No nosso caso, as dívidas traduzem-se em euros. Portanto,
Se quem emite a moeda nos entregar essa moeda, então entrega-nos uma coisa que é responsabilidade por pagamentos futuros. É com a produção futura que se há de pagar a dívida que se contrai agora. E porquê é que tem de se fazer isso? Pela mesma razão que aqueles que estão infectados têm de ir para um hospital para serem metidos em ventiladores para poderem recuperar. E alguns morrem. Portanto, algumas empresas vão mesmo morrer. Mas todas vão ficar infectadas pelo mesmo vírus, que neste caso é um vírus gerador de dívida. Aqui há muitos anos, apenas por ironia, eu dizia que se o Marx fosse vivo, não escrevia o Capital, escrevia a dívida. Ó Porque Joaquim, não diga gerir a isso, dívida... não diga isso à extrema esquerda, se faz favor. Isso é um sacrilégio. Não diga isso à extrema esquerda, que é um sacrilégio. Bom, é que gerir a dívida é ainda mais sofisticado do que gerir capital. Porque o capital acumula-se, a dívida tem de ser colocada em albufeiras para depois ser canalizada de modo a ser reabsorvida e reciclada. É perfeitamente possível reciclar a dívida europeia, como foi possível reciclar a dívida que os Estados em guerra criaram para poder combater. E, de facto, todos os países em guerra, vencedores ou vencidos, chegaram ao fim da guerra com dívidas astronómicas. Foi possível reabsorver. Agora, Jorge, para reabsorver, é preciso que, no topo da ordem mundial, as principais potências colaborem e, no caso europeu, no topo da Europa, é preciso que Banco Central Europeu e Comissão Europeia colaborem. Isto é, não há nacionalismo possível quando aqueles que produzem a solução são eles próprios entidades globais. Só essas é que têm acesso a recursos que permitam responder a este tipo de problema. O que é que vai ser o tal futuro da responsabilidade por pagar a dívida? Vai ser um futuro muito mais disciplinado na economia, na política e na sociedade do que foi o passado. Então vai haver uma restrição das liberdades? Vai ser o autoritarismo? Não, não há nenhuma restrição das liberdades. É a força das coisas que vai obrigar a essa disciplina. é a realidade, a impor-se. Mas eu gostava de relembrar algum debate, não sei se recordam, quando foi a chegada da Troika a Portugal, tivemos também que debater a dívida da Madeira. É verdade. E houve um debate sobre a Madeira que era que os madeirenses pagassem a dívida deles e que os portugueses do continente não tinham nada a ver com isso. Portanto, chegou a haver uma corrente, diria, continental versus uma corrente das ilhas. E, portanto, quando nós começamos a debater com base nas regiões e nas nações, temos de ter cuidado porque começamos a entrar no fenómeno mais sensível do ponto de vista das populações, que é a sua identidade e o seu orgulho como nação. E, portanto, a Europa já teve isso. Neste momento, nos Estados Unidos, para vermos a gravidade deste Covid-19 que está a gerar no sistema político, está já a haver uma luta entre os Estados, os governadores estaduais e o governo federal, dizendo que parte da responsabilidade do que está a acontecer nos Estados é da Federação e a Federação diz que parte das responsabilidades é do Estado. Ora, nós na Europa, como não temos Federação, começamos a atirar pedras uns aos outros. Ora, isto é muito perigoso. E mais perigoso é quando eu vejo que a primeira entidade, ou o primeiro movimento, se quisermos, são os economistas de esquerda que fazem um manifesto para explicar aos holandeses que o modo de vida deles está errado
e que eles agora têm que pagar por aquilo que nós fizemos no passado. Ora, isto é óbvio que para um holandês que tem a sua, vamos lá ver, que tem a sua história cultural e a sua história económica, sente-se relativamente ofendido porque já passou por uma guerra e teve um problema, que foi, e que nós todos temos que lembrar disso, que foi as reparações da guerra. Verdade. As reparações da guerra foi um imposto que se criou para a ajuda do Plano Marshall. Toda a gente fala no Plano Marshall. Estamos de acordo, mas temos que falar que o Plano Marshall tinha atrás reparações de guerra que tiveram que também que ser pagas. Portanto, quando o Joaquim diz vamos ser mais disciplinados, pois vamos, porque nós vamos tentar todos procurar um plano Marshall, ou seja, um plano que resolve esse problema, mas não nos iludamos. Esse plano tem contrapartidas, tem responsabilidades destes países. E é isso que nós não estamos a discutir como sociedade. Se nós repararmos, estamos a discutir os eurobonds, mas ninguém discute e qual é a contrapartida para a emissão dos eurobonds. Qual é a responsabilidade de país a país para que esses eurobonds sejam pagos? Nós não estamos a ver o sistema político a discutir isso. Porquê? Qual é a tua resposta já? Vamos nós dar a resposta. A resposta é simples. Vamos ter que mudar de vida. Vamos ter que fazer as reformas. Vamos ter que explicar que aquilo que nos emprestaram no passado e agora que nos emprestam por causa do Covid-19 vai ser pago com uma coisa muito simples, com produção e crescimento económico. Com o nosso trabalho. Com trabalho. Portanto, quando nós vimos dizer assim, mas os alemães trabalham muitas horas, são muito eficientes. Não são mais eficientes e trabalham mais horas que nós. O que eles foram obrigados, pela história deles dos últimos anos, é que tiveram que o fazer porque tinham uma dívida a pagar. Tinham uma reconstrução de um país a fazer. E nós é exatamente igual. Eu vou dar agora um exemplo, que obviamente espero que nenhum dos espectadores me interprete mal. Nós tivemos um mês parado, quisemos recuperar o PIB e vamos dizer assim, bom, agora que os senhores não se importam, este mês vamos distribuir pelos meses que faltam e não vai haver um mês de férias. Não ganhava mais nenhuma eleição se me apresentasse a candidato de qualquer coisa, porque este tipo está doido. Não, só estou a pagar a dívida que contraí. Tive que ir trabalhar, pronto. E este vai ser um problema da sociedade. Jorge, deixa-me pedir-te para... Nós temos neste momento 2.700 pessoas em direto, é um recorde absoluto do Think Tank, 500 pessoas a mais do que na edição anterior. E há muitas pessoas, eu já vou a algumas dúvidas que estão aqui, que espelham aquilo que é o desconhecimento que as pessoas têm numa situação como aquela que estamos a viver. Mas deixa-me pedir-te uma coisa. Uma das perguntas mais frequentes que eu recebi nas últimas semana e meia é: você diga-me, por favor, se nós vamos empobrecer. Eu não tenho nenhuma da resposta, mas seguindo aquela análise que estavas a fazer mais o Joaquim, eu gostava que vocês me ajudassem a explicar. Não, o problema não é o empobrecer. O mais grave desta crise, vamos admitir que nós até conseguimos conquistar novos níveis de produção e de produtividade. Que de repente o dinheiro que vem para Portugal, na tal ajuda que vamos precisar, que até bem emprego na economia. O maior problema é que parte desse rendimento nós não o podemos gozar porque temos que pagar uma dívida. Todas as pessoas sabem que quando compram uma casa, recebem um salário e quando pegam no salário, o que é que fazem? Uma parte é para a dívida e outra parte é para viver. Se a dívida for muito grande, vive pior. Ora, este é o problema que o país vai ter. Por outras palavras, o que nós vamos ter que fazer nos próximos anos é, daquele produto que vamos criar, vamos ter que tirar uma parte para, em vez de gozarmos essa parte, irmos pagar aquilo que devemos. Exatamente. Portanto, isso significa que vamos ter um standard de vida mais baixo. O padrão de vida pode baixar. O que eu quero dizer é que o país até pode ter um PIB maior, ou seja, a produção até pode ser maior, mas o rendimento disponível é muito menor. Tem que pagar a dívida e o juro. Por isso, tem razão. Se nós conseguirmos parquear a dívida no BCE e ter taxa de juros zero,
Já estamos safos. Ó Joaquim, então vamos a esta solução. Vamos lá tentar perceber o que é isto de fazer uma exibição monetária e parquear essa dívida no BCE. Bom, então vamos primeiro começar por esquecer alguns fantasmas do passado. Em primeiro lugar, ninguém vive de capital. O capital é preciso para gerar atividade, financiar atividade e gerar rendimento. Portanto, se o capital desaparecer, pode ser substituído por dívida. Desde que se utiliza dívida como se fosse capital. Claro. Não é, no sentido em que não há um proprietário desse capital, ou se quisermos, há quem tenha direito sobre a dívida, mas é o banco emissor. Nós já vivemos em Portugal uma situação desse tipo com as nacionalizações. Os empresários que foram nacionalizados não foram mortos. E alguns conseguiram recuperar. Eu, como trabalhei com um desses, dizia nessa altura que eu nunca vi capital, eu só vi dívida. E foi com dívida que teve de se trabalhar. Hoje isso vai acontecer a todas as economias europeias. De um dia para o outro, aquilo que eram capitais sólidos, pura e simplesmente diluíram na dívida e agora é preciso trabalhar com a dívida. Um outro ponto que é preciso corrigir é o princípio dos direitos adquiridos. O que esta crise mostra E onde o Joaquim se vai é meter. que não há direitos adquiridos. Há direitos em função das realidades em cada momento. E são essas realidades que determinam o que é que podem ser esses direitos. Ora, dito isto, não esqueçamos que nós já estávamos com um problema sério no financiamento do sistema de segurança social. Porque o sistema de segurança social, como ensinava o Samuelson, vivia do milagre dos juros compostos. Ó Joaquim, explique lá isso por miúdos, que é para quem está a ver que não tem É formação. fácil explicar. É que cada contribuição, mês a mês, durante um período longo da carreira contributiva, aplicada com juros compostos, ia crescendo de tal maneira que, ao fim dos 40, 45 anos da carreira contributiva, era um valor significativo. Por isso é que o Estado recebia essas contribuições, aplicava-lhe os juros compostos e podia depois sustentar um período longo de reforma. Ora, já havia dificuldade quando havia juro. Agora, entramos numa situação em que o juro tem de ser zero por causa da dívida que já acumulamos. E isso tem impacto na segurança social. O que significa que o financiamento da segurança social foi pensado num modelo que hoje já não pode existir. Ora, temos que mudar essas nossas concepções tradicionais, porque para respondermos ao problema da dívida, o juro tem de ser zero. Mas então, se o juro é zero, como é que você espera que o Banco Central Europeu possa colocar títulos dessa dívida no mercado? É simples. É que o Banco Central Europeu pode dar um prémio para quem compra que seja superior à taxa de juro que essa pessoa pode obter num depósito bancário. Joaquim, voltemos à história, talvez ajude. Nós temos que lembrar que Salazar lançou um empréstimo consolidado. Chegou ao pé das pessoas e disse: olha, aquele dinheiro que vocês emprestaram ao Estado, não vos vou pagar. Só vos pago 2% ao ano. E pronto, e foi pago. Já nem sei até que foi pago. Houve um espectador que esta manhã, depois do programa matinal, me perguntava, fazia referência a isso precisamente, e perguntava se era um empréstimo perpétuo. É perpétuo. A ideia de Joaquim é ser um empréstimo perpétuo. Okay. Não, a minha ideia é a ideia da mumificação da dívida. tal como os egípcios,
enrolavam o morto e punham na pirâmide, o Banco Central Europeu também pode enrolar a dívida e colocá-la na pirâmide, que é o balanço do Banco Central Europeu. Mas Porquê é que um banco emissor não tem que se preocupar com a dívida? Porque é ele que emite a moeda. Os americanos não se preocupam com a dívida, porque não. emitem dólares. Agora, o ponto é, mas tem que haver quem queira comprar os dólares. Pois, tem que haver uma diferença entre o que se obtém num depósito normal e o que se obtém comprando um título de dívida pública. Por outras palavras, se o BCE quiser colocar essa dívida em alguém, vai ter que oferecer um prémio. Claro, mas é fácil porque ele coloca o normal a zero. Então, qualquer prémio que ofereça já é uma vantagem. Mas eu gostava de falar aqui um tema no programa, que já agora estamos a falar sobre a questão da ajuda à economia. O Joaquim está a dizer mas essa ajuda vai para quem? E estranhamente, num período portanto, estamos a falar de 9 anos, nós dissemos uma coisa que foi: os contribuintes ajudaram os bancos. Agora chegou a altura dos contribuintes ajudarem as empresas para manterem o seu emprego. Porque o problema que se põe neste momento ao país, e foi interessante ouvir o Primeiro-Ministro num debate dizer que é uma expressão de uma economista liberal, não é de um economista mais socialista, quando diz: atenção que o dinheiro é dos contribuintes, que é o que os liberais sempre dizem: cuidado, o que é que se faz ao dinheiro dos contribuintes? O dinheiro é dos contribuintes, é do que nós produzimos. E, portanto, o que nós temos de ter a noção é que, para nós mantermos a capacidade de produzir, vamos ter que agora pagar mais impostos e voltar a pôr esse dinheiro nas empresas, porque sem empresas não há empregados. Portanto, nós temos aqui um dilema, que é a mesma coisa, não dizer assim: bom, mas deixem os bancos ir à falência. Mas as pessoas não percebem o que é os bancos ir à falência, é as pessoas ficarem sem os depósitos. Uma economia ir à falência na produção é as pessoas ficarem sem emprego. Exatamente. Portanto, temos que perceber que qualquer política que este governo faça para ajudar as empresas é para manter os empregos. E, portanto, vamos ter, eu diria que numa década, somos confrontados, afinal, sobre o grande papel do cidadão e do contribuinte. Quando há um risco desta natureza, é difícil encontrar o responsável. Neste caso, até o responsável microscópico, que é o Covid. Portanto, o Covid fez com que aprendesse a ter um novo modelo de sociedade. E, portanto, esta é a vantagem. A vantagem não é a vantagem, é o benefício indireto que tem uma crise desta dimensão. É que nos obriga a pensar sobre, afinal, o que é uma sociedade de um Estado de Direito e de uma economia de mercado. Então agora fica uma pergunta para os dois, que é: como é que vocês respondem àquela malta mais de esquerda, inclusive ao Primeiro-Ministro, que se vira e diz assim: são todos muito liberais, mas agora já querem o Estado intervir? Bom, eu posso responder a isso de uma maneira muito simples. O Estado não existe. O Estado só existe com os recursos que os cidadãos entregam ao Estado. Portanto, o Estado é um gestor de recursos alheios. Não tem recursos próprios. O poder de extração fiscal que é atribuído ao Estado é apenas, como nas transfusões de sangue, a autorização para tirar de uns e pôr noutros. Portanto, o Estado, enquanto tal, não é nem liberal nem socialista. O Estado é apenas um instrumento de transferência de recursos de um lado para o outro. O problema é como é que dirige esses recursos. É mais a favor de uns ou mais a favor de outros? Ora, uma das vantagens desta crise é que, quando destrói o capital e o substitui por dívida, só deixa o trabalho.
Isto é, só deixa a capacidade produtiva. Há os equipamentos, capital fixo, há o trabalho, que é o que permite utilizar o capital fixo, mas o capital acionista ficou mergulhado, como a Atlântida, ficou mergulhado no mar da dívida. E só voltará a haver capital quando essa dívida for sendo canalizada para voltar a construir base de capital. Neste intervalo, e vai ser um intervalo de décadas, a distinção entre capital e trabalho, ou a distinção entre privado e Estado, são absolutamente distinções inúteis, porque não têm nada a ver com aquilo que é a realidade efetiva das coisas. E a realidade efetiva das coisas é como é que pomos as empresas a trabalhar, como é que pomos os trabalhadores a receber rendimentos, como é que rompemos a situação atual do isolamento social. Porque a distância social significa que é a própria sociedade que se desestrutura. Mas, Joaquim, deixe-me ajudar aqui a responder também ao Camilo, relativamente a esta ideia do Estado pós-liberais, que é o Estado que está a ajudar. Nos países que não seguem os ditames da economia liberal, o Estado resolveu sempre esse problema. Sabem como foi? Com a emissão de moeda, com a inflação. A Venezuela é o Estado que está em todo lado e diz que dá tudo às pessoas. Dá-lhes o quê? Dá-lhes notas que não têm valor nenhum. Portanto, a forma que o Estado tem é que nós estamos a confundir duas coisas. Quando o Estado, quando os contribuintes, através do Estado, decidem pôr dinheiro na empresa, é para se protegerem como empregados. Não é por mais nada disso. O efeito prático é para haver emprego, mas o Estado pode tomar conta das empresas e pode nacionalizá-las. Já tivemos essa experiência. Não correu bem. Não correu bem porquê? Porque a produção caiu. Ora, o nosso problema, para resolver o problema da dívida, temos duas hipóteses. Ou não a pagamos, ou mandamos-las para as pirâmides do Egito, como quer o Joaquim, ou produzimos. Não há grandes alternativas. Portanto, temos que escolher uma destas três. O que a Europa nos vai dizer é uma coisa muito simples, eu até deixo que vocês ponham nas pirâmides essa dívida com a condição de vocês começarem a produzir mais. E essa vai ser, de certeza, o debate. Porque o debate dos eurobonds, ninguém, se repararem bem nesta crise, se fosse a crise de 2008 e 2010, nós estávamos a falar no quê? Estávamos a falar num pedido de ajuda. O pedido de ajuda é muito diferente de um eurobond, porque um pedido de ajuda, eu dou a ajuda, mas eu vou-te dizer quais são as condições para te ajudar. Um eurobond não é isso. Um eurobond é, emprestas-me o dinheiro, eu faço o que quero com o dinheiro. A Europa não vai aceitar isso dessa forma. Mas era aí que eu queria chegar, Jorge. Eu quero deixar a história do resgate para outra programa. Aliás, quero dizer às pessoas que eu suspeito que esta semana vamos ter de fazer 2 think tank. 2? Sim. Ou seja, o de hoje e provavelmente o na quinta ou sexta-feira. E eu acho, e vou dizer porquê. Porque nós vamos ter desenvolvimentos nos próximos dias que podem justificar que voltemos aqui para explicar às pessoas o que é que estava a passar. Mas enfim, vou deixar isso de lado, mas fica já este alerta. O que é que te queria perguntar, Jorge? Imagina, nós estamos neste momento confrontados, aliás, é para ti e é para o Joaquim, nós estamos neste momento confrontados com uma pulsão por parte do governo e as forças de esquerda que o apoiam para meter o Estado em tudo quanto é economia. Mas isto é um momento de ouro para pessoas como a Catarina Martins e o Jerónimo de Sousa dizerem, pois estão a ver, o Estado tem que fazer isto, o Estado tem que fazer aquilo. Bom, vou-vos dar um exemplo do que é que pode acontecer, que eu acho não, eu tenho a certeza que está neste momento a ser ventilado no governo. Que é assim, estão a ver a TAP. Isto é um momento fantástico para voltarmos a comprar a empresa, aquela porcentagem de capital estar às mãos dos privados e a gente fica a mandar naquilo. Deixa-me fazer-te uma pergunta.
E se o governo resolver aproveitar o dinheiro destes empréstimos e fazer estas coisas? O que é que Bruxelas nos vai dizer? Ora bom, nós já vivemos isso. A teoria revolucionária era manter os meios de produção controlados pelos trabalhadores. Foi isso que justificou as nacionalizações. Mas também as nacionalizações foram justificadas, na altura, por um responsável do Banco de Portugal, dizendo que as empresas estão falidas e para impedir que parem, então é preciso que o Estado entre. Qual é o problema disto? O problema disto é que o Estado não sabe gerir empresas, nem nunca saberá. Porque as empresas são geridas em função da concorrência no mercado, em que as melhores ensinam às mais fracas como é que se podem tornar mais fortes. Agora, se as instruções vêm de cima, pela via burocrática, é evidente que não há melhoria da competitividade. E, em segundo lugar, se quem injeta os recursos a única coisa que faz é, pela extração fiscal, tirar de uns para pôr noutros, é evidente que não vai haver estímulo para melhorar as condições competitivas. Pelo contrário, toda a gente se senta à sombra do chaparro à espera que o bom tempo melhore. Ora, este tipo de crise gera naturalmente essa apetência pela intervenção do Estado. Por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Ora, o que é óbvio, vai-se ver nos efeitos desta epidemia, é que o Serviço Nacional de Saúde, enquanto tal, tem limites. E, ultrapassados esses limites, em lugar de ser eficiente, torna-se foco de infecção. Pelo contrário, se entendermos toda a capacidade instalada no sistema de saúde deve ser operacionalizada e utilizada nestas emergências, então ganhamos com a comparação de eficiências. Foi isso que se pensou para o esquema das parcerias público-privadas no sistema de saúde. Ou seja, eram hospitais públicos geridos por entidades privadas em competição com os hospitais públicos geridos pelas entidades públicas. Que vantagem é que isso tinha? Comparar os resultados. Como é que funcionou o Estado? Eliminou a comparação. Mas eliminou a comparação porquê? Obviamente porque não quer melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Porque se quisesse melhorar o Sistema Nacional de Saúde, então o Serviço Nacional de Saúde seria mais poderoso do que aquilo que é. Vamos ver isso no sistema americano. O sistema americano que não tinha um sistema público muito evoluído, ou só era público para os rendimentos mais baixos, vai ser confrontado com o choque desta crise sanitária. E também ele se vai transformar. Porque... Deixe-me só, talvez, também numa linguagem mais pragmática, a questão das nacionalizações. A pergunta é se os portugueses querem pagar a má gestão das empresas que vão ficar todas na mão do Estado. Porque o Estado, pela força que tem, porque como capta muitos recursos e tem muito poder, o que se vai organizar à volta do Estado são redes de clientelas, de favores e de interesses que vão beneficiar aqueles que estão próximos do poder do Estado e os que estão distantes ficam fora desse benefício. Ora, quando nós estamos a falar na economia de mercado em que há essa competição, não é bem assim. Porquê? Porque as perdas de uns não são as perdas de todos. São as perdas só daqueles que tiveram naquela situação. Não é o caso do Covid-19. O Covid-19
é aquilo que a gente chama em economia, é quase, não é simétrico, quer dizer, ficamos todos iguais, porque atingiu quase todos da mesma forma. Não é verdade quando o Estado entra nas empresas. Porquê? Porque pode escolher que umas empresas salvem e outras não, mas também pode gerar perdas numas e não consegue gerar resultados no outro. Porquê? Porque o Estado confunde, por natureza, a sua função de produção com a sua função social. Quando dizem assim, mas as empresas têm que ter uma certa responsabilidade social, é bonito dizer isso, mas na prática isso não funciona numa economia de mercado. A economia de mercado funciona por ganha aquele que tem mais eficiência. O que é aquele que tem mais eficiência? É aquele que consegue produzir mais com menos recursos. O Estado não pensa assim. O Estado pensa que, como tem o dinheiro de todos os contribuintes, que consegue fazer essa redistribuição melhor que os outros. E, portanto, não tem essa preocupação. Aliás, agora o caso da TAP é um caso mais que evidente. Era aí que eu ia chegar, Jorge. O caso da TAP é, a partir do momento em que a TAP faz um layoff, em que o Estado já está a pagar o número de empregados que a TAP tem, a pergunta é se a TAP tem que ter 10 mil empregados, ou se tem que ter 9 mil, ou se tem que ter 8, ou se tem que ter 15. Já ninguém consegue fazer essa pergunta. Porquê? Porque não há empresa concorrente, é o Estado próprio que decide qual é o número de funcionários que aquilo tem que ter. E a pergunta é, mas porquê é que o agricultor que vive em Bragança, ou o comerciante do Alentejo, ou o hoteleiro do Algarve, tem que pagar a má gestão, seja de que companhia for? Nós não temos que pagar por isso. E, portanto, nós temos que circunscrever o problema do país, tem que ser, diria, partido às postas. Nós, na função produção, que é o que interessa, de crescimento económico, temos que fazer a pergunta clara: é a economia de mercado que gera ou não mais eficiência? É. Mas a economia de mercado resolve todos os problemas de desigualdades? Não. Por isso precisamos da intervenção do Estado, por isso precisamos de regulação. Agora, a partir do momento em que, com uma crise destas, a esquerda radical queira aproveitar para tomar posse das empresas, que é a forma mais fácil de o fazer, eu julgo que o Partido Socialista vai se lembrar do tempo em que lutou contra, no fundo, a nacionalização da economia e depois foi a abertura da economia, que foi a nossa adesão à União Europeia. E, portanto, não estou a ver a União Europeia a ajudar Portugal e, ao mesmo tempo, transformarmos isto numa economia nacionalizada, mas provavelmente o mundo está tão difícil e tão complexo que até poderemos assistir a isso. Bom, deixem-me, para fechar isto hoje, deixem-me só voltar a colocar a questão, voltar às Corona Bonds. Ó Joaquim, nós vamos ter Corona Bonds ou vamos ter outra coisa qualquer que substitua Corona Bonds, ou vamos começar pelo mecanismo de emergência, de financiamento de emergência, e depois, em última instância, vamos parar ao Corona Bonds? Eu faço-lhe a pergunta por uma razão. O Sr. Klaus Regling, que é o senhor que gera o Fundo de Socorro da União Europeia, veio dizer uma coisa muito sensata ontem, que é: meus senhores, Corona Bonds, isto leva 3 anos para montar uma coisa dessas. E nós precisamos resolver o problema agora. Não só é sensata, como é verdadeira. E, portanto, na prática, Eurobonds é uma ideia para esquecer agora. Mas é uma ideia para desenvolver quando se descongelar a economia e a sociedade. Isto é, quando se tiver injetado os meios via Banco Central Europeu e o mecanismo de estabilidade europeu, porque são canalizações que já existem e, portanto, podem ser usadas para transferir estes meios e que são em si simétricos, no sentido em que se aplicam por igual em todos os setores da economia e da sociedade. Só mais tarde, quando a própria União Europeia se transformar, porque as suas instituições também vão ter de se adaptar às novas circunstâncias pós-epidémicas, só depois é que tem sentido colocar o problema dos eurobonds. Para já, o ponto mais importante é
o que é que o Banco Central Europeu pode fazer com aquilo que vai ter de meter no seu balanço como dívidas dos Estados. E volto a dizer que o melhor mecanismo do próprio Banco Central Europeu ou do Mecanismo de Estabilidade Europeu é colocar essa dívida no público com prémio de juro, sobretudo porque a taxa de juro é zero. Esta é também a melhor forma de evitar a pressão inflacionista, porque está-se a injetar meios monetários para economias que pararam a produção. Portanto, teoricamente, não há receita mais óbvia para criar inflação do que isto. Mesmo nas economias europeias que estavam estagnadas sem inflação, isto vai provocar pressões inflacionistas. Para diminuir isso, é absolutamente essencial que parte desta injeção monetária possa ser usada para compra de títulos europeus, que são a primeira fase dos futuros Eurobonds. Porque a primeira fase vai ser vender títulos de dívida. Uhum. Depois disso, criado esse mercado, é mais fácil, até por troca de títulos de dívida, por Eurobonds futuros. Os Eurobonds futuros têm que obedecer a uma regra essencial que é a sua simetria. Não pode ser uma forma de transferência de países ricos para países pobres. Mas, assim que emitidos, esses Eurobonds daqui a 3 ou 4 anos vão ser o melhor modo de financiamento das economias europeias. Não Jorge, é para absorver dívida dos países europeus, é para criar o capital que vai deixar de existir. É pela via dos Eurobonds que se reconstitui a base de capital nas economias europeias. Jorge, para fechar. Para fechar, eu só gostava de primeiro responder aqui a um espectador que pôs aqui um comentário que era que nós parecíamos três marretas que não apresentávamos soluções. Eu vou tentar explicar ao espectador quais são as soluções que nós encontramos. Para resolver a dívida, o que nós dissemos é crescimento económico, parquear a dívida no BCE ou não pagá-la. Portanto, são três soluções concretas. Depois falámos noutra solução que é não aceitem a nacionalização da economia. Porque ao aceitarem a nacionalização da economia estão a aceitar imediatamente o vosso empobrecimento. E isto é importante referir-se. Nós crescemos quando decidimos voltar à economia de mercado, quando decidimos abrir o mercado e quando decidimos que havia economia privada pujante. Essa foi a decisão certa para Portugal. E queria dizer uma coisa que é já mais política, mas que vale a pena nós ponderarmos. Os países que fundaram a União Europeia e os países que estão na zona euro, dos que fundaram, representam 75% do valor do euro. Eu vou-vos lembrar a Bélgica, a Alemanha, a Holanda, a França, a Itália e o Luxemburgo. Sem a França, sem a Alemanha e sem a Holanda, nós não conseguimos resolver o problema europeu. Os italianos têm um problema económico tão grave como o nosso ou maior. Os franceses têm também um problema político e social complexo. Portanto, quando nós falamos Eurobonds, estamos a dizer que vamos mexer nos eleitorados de 75% do valor do euro. Portanto, não é bonito para os telejornais em Portugal, é fantástico, dá muitas notícias para 10 milhões de portugueses, mas nós não estamos a falar para esse número de pessoas. Quando falam em Eurobonds aos alemães e aos holandeses, eles percebem logo o que é que nós estamos a dizer. E, portanto, é melhor nós, portugueses, pensarmos numa proposta concreta de como é que achamos que vamos pagar a dívida que nós vamos ter que contrair para voltarmos a ser um país normal.
Isso é que é relevante, não é que não tenhamos que nos endividar. Aquela ideia que agora vamos fechar as fronteiras e não há mais dívida é obviamente uma revolta social e, portanto, também ninguém pretende isso. E queria também dizer, não sei se isso há pouco, que eu acho que o Partido Socialista não vai aceitar, porque se tiver memória, sobre o que está a passar relativamente à economia portuguesa. Mesmo se nós nos lembrarmos o que a Troika fez em Portugal, que ao ter imposto um conjunto de regras fez com que parte dos bancos portugueses fossem parar a mãos espanholas, nós temos de ter cuidado agora que no tecido empresarial português, também se nós não tivermos políticas públicas acertadas, podemos ser obrigados a vender a grande parte e a parte significativa do tecido empresarial português, que penso que é isso que ninguém quer. Jorge, muito obrigado por essa síntese. Eu quero dizer às pessoas, nós estamos com 1 hora de programa. Tivemos aqui 4 temas, qual deles o mais interessante? Quero também lembrar que estivemos com 3.300 pessoas em direto. Neste momento temos 3.000. Presumo que devem ter começado a jantar já que estão em casa. Quero agradecer a essas 3.300 pessoas que estiveram em direto e aquelas que vão ver. Quero pedir aquilo que peço sempre. Colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você vê aqui e ouve aqui, não vê mais lado nenhum. Mesmo para o final, para fechar, quero recordar uma coisa. Além dos programas matinais, nomeadamente o da manhã, vou-lhe pedir para estar atento, porque nós podemos ter de voltar a fazer ainda esta semana um think tank, porque a sucessão de acontecimentos é tão grande e a gravidade da situação é tal que nós podemos precisar de vir aqui dar algumas explicações. Portanto, novamente, muito obrigado pela sua presença, por nos seguir. Nós tivemos pessoas a seguirem-nos de Punta Cana, imaginem só, meus amigos, Punta Cana, e dizem que são viewers regulares do programa, e tivemos pessoas espalhadas pelo mundo a ver o programa de hoje. Muito obrigado. Quanto a mim, já sabe, amanhã às 8 da manhã encontramos-nos aqui. Estou a tentar